Olá, espero que todos estejam bem. O grupo formado por Andriele de Moraes, Christian Felipe, Eduardo Galo, João Vitor, Cauã Vasconcelos, Luiz Henrique e Marcos Vinícius irá apresentar para vocês o tema Crescimento Vegetativo da População Brasileira. Para podermos entender melhor o tema abordado nesse vídeo, devemos entender que o crescimento vegetativo corresponde a dois fatores. Primeiro, ao índice migratório, ou seja, a quantidade de pessoas que entram em determinado país e a quantidade de pessoas que saem desse determinado país, no nosso caso desse trabalho aqui, o Brasil. E também o índice de nascimento. Esses dois fatores influenciam para o crescimento vegetativo de uma determinada região e pode ser calculado com algumas fórmulas que serão apresentadas posteriormente nesse vídeo. A partir da década de 1960, houve um crescimento significativo no Brasil. Com o tempo, isso se intensificou cada vez mais. O Brasil ele se tornou um dos países mais populosos do planeta, com aproximadamente 190 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010. Seguindo ainda os dados do IBGE de 2010, os países que lideravam o ranking de mais populosos do mundo era a China, seguido pela Índia, os Estados Unidos, Indonésia e aí o Brasil. O fluxo migratório brasileiro ele se intensificou a partir do século XX devido a algumas mudanças que ocorreram na economia do Brasil. O fluxo migratório ele pode ser dividido em duas partes, interna e interregional. No Brasil, as principais regiões que possuíam grandes fluxos migratórios era a região Nordeste e Norte de Minas. A população saía dessas regiões e iam para o Sul e Sudeste. Estas eram mais industrializadas. Porém, a partir da década de 80, o fluxo passou a diminuir graças à descentralização. Para que um determinado país ou cidade possa crescer com uma boa infraestrutura, é importante que haja um conhecimento sobre o crescimento populacional do local. Um exemplo de como calcular é através do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Então, para calcularmos o crescimento vegetativo, precisamos também saber calcular as duas taxas. Para a taxa de natalidade, deve-se pegar o número de nascimentos que teve no ano, multiplicar por 1000 e dividir pelo número de habitantes. O importante lembrar que o resultado deve ser em porcentagem. A taxa de mortalidade é muito parecida de se calcular. Deve-se pegar o número de falecimento anual, multiplicar por 1000 e dividir pelo número de habitantes. Com esse conhecimento, agora é possível calcular o crescimento vegetativo. Para calcular, somente precisa pegar a taxa de natalidade e menos a taxa de mortalidade. O resultado é o crescimento vegetativo. Nos últimos anos, o Brasil teve um aumento demográfico de 130 milhões de pessoas. No período de 1991 a 2005, o crescimento foi de 38 milhões de indivíduos. Com isso, a gente consegue perceber que esse número diminuiu com o passar dos anos, mas nunca deixou de aumentar a população, só aumentou em menor quantidade. Existem vários motivos que contribuem para a diminuição do aumento demográfico. Por exemplo, o planejamento das famílias, maior uso de métodos preventivos. Por exemplo, nos anos 60, a mulher tinha em média 6 filhos. E hoje em dia, em média, 2. E antigamente isso acontecia porque a população era mais focada na área do campo e eles precisavam de mais pessoas para trabalhar, porque não tinha maquinário e tudo mais como tem hoje. Aí as pessoas, assim, usavam os filhos, né, para cuidar da plantação e tudo mais, para não gastar com o serviço de outras pessoas. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, em 2050, a população média será de 259,8 milhões de pessoas, com um crescimento vegetativo menor do que o ano de 1950. Apesar dessa queda brusca no crescimento vegetativo, a
A população brasileira não irá reduzir rapidamente, pois a expectativa de vida está aumentando. Em virtude do desenvolvimento das novas tecnologias medicinais, além de cuidados e preocupação com a saúde, o que não ocorria a tanta frequência há décadas anteriores, ocorrerá sim o envelhecimento da população.